Olá, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. Neste vídeo você vai compreender por que é tão importante passarmos por problemas. Este é o terceiro episódio de uma série de mensagens com o tema Para Além do Problema. E no episódio de hoje, o título é Aprenda com o seu problema. E inicialmente, nós interpretamos que passar por problemas é passar por estresse, ansiedade, exaustão emocional, dificuldade nos relacionamentos, doenças, dívidas e por aí vai. E nós não podemos negar que, de fato, os problemas eles nos causam estresse, ansiedade, tristeza, nos aborrecem. Isso é verdade, isso é inegável. Mas hoje eu gostaria de destacar uma habilidade e uma capacidade que nós adquirimos quando passamos por problemas. Bem, a habilidade é o pensamento crítico e a capacidade é a sabedoria. E entenda, é importante, mas é fundamental que você desenvolva essa habilidade, essa capacidade, até para você se prevenir de problemas ou até mesmo para você saber lidar, solucionar ou ressignificar os problemas, fazendo com que o problema, inclusive, se torne algo bom. Por incrível que pareça, ou por mais absurdo que pareça, é fazer com que o problema se torne para você uma oportunidade. Bem, e para começar, o que é pensamento crítico? Eu fiz aqui algumas anotações. O pensamento crítico é a habilidade de analisar, avaliar e questionar informações de forma objetiva e lógica, com o intuito de formar um julgamento fundamentado. O pensamento crítico é essencial para uma compreensão mais profunda e precisa do mundo ao nosso redor. Ele não se limita a aceitar o que é dito, mas envolve uma análise ativa e rigorosa das informações disponíveis. E aí eu deixei aqui um exemplo do que é um pensamento crítico. Suponha que existem duas pessoas. Uma que não tem o pensamento crítico e uma outra que tem o pensamento crítico bem desenvolvido. Então vem um político, um candidato, e faz promessas talvez até absurdas. Aquela pessoa que não tem o pensamento crítico, ela vai ouvir aquelas promessas e ela vai ficar impressionada. E certamente ela vai se decidir por aquele candidato. Entretanto, se esse mesmo candidato ele faz essas mesmas promessas para uma pessoa que tem um pensamento crítico, ela vai analisar, ela vai pensar, poxa, será que essas promessas são possíveis de se cumprir? Será que o que esse candidato está prometendo, o Estado, o município ou o país tem recursos, tem meios de tornar uma realidade? Então, veja que uma pessoa que não tem o pensamento crítico, ela facilmente se deixa enganar, se deixa levar por promessas vãs. Ao passo que uma pessoa que tem um pensamento crítico, ela analisa, ela é criteriosa, ela pensa antes de tomar uma decisão. Eu fiz aqui uma outra anotação que fala da importância de desenvolvermos o pensamento crítico, porque ele nos ajuda na tomada de decisões e na prevenção de problemas. Ele permite que as pessoas avaliem argumentos de forma lógica e imparcial, questionando suposições e evidências. Além disso, promove a autonomia intelectual, permitindo que indivíduos formem opiniões independentes e participem de maneira consciente e crítica em questões sociais, políticas, inclusive em questões pessoais. E eu dei aqui até mesmo um exemplo, ou melhor, eu fiz a anotação de um exemplo. A gente observa, por exemplo, que existem muitas pessoas que se endividam ou passam a ter problemas financeiros depois de uma sociedade mal feita. Interessante é que antes de se fazer a sociedade, haviam várias evidências que aquele negócio não daria certo, ou que ela estaria se associando a uma pessoa de caráter duvidoso. E ainda assim, de repente até mesmo com conselhos, com alerta de familiares e amigos, a pessoa se envolve naquela sociedade
e que gera para ela transtornos, aborrecimentos, estresse, ansiedade, né? Gera dívidas, um problemão. Mas por quê? Antes de tomar a decisão, ela não avaliou, ela não usou um raciocínio lógico, um pensamento crítico, e se deixou levar pelo entusiasmo, ou talvez também por falsas promessas, e de repente colocou recursos financeiros, colocou tempo, esforço, trabalho, dedicação, e talvez o pior, colocou esperança, expectativas em algo que tornou para elas, ou se tornou para ela, um grande problema. Veja que o pensamento crítico, ele nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, a avaliarmos de forma mais lógica e imparcial as circunstâncias e as situações à nossa volta. Eu poderia falar aqui sobre relacionamentos amorosos, por exemplo, ou muitos outros exemplos. Entretanto, além de falar dessa habilidade, eu gostaria também de falar a respeito de uma capacidade, que é a sabedoria, que é fundamental também na nossa vida cotidiana, enfim, para a nossa vida como um todo. Mas antes de dizer o que é sabedoria, é importante compreendermos que sabedoria é diferente de inteligência. Que existe uma confusão entre inteligência e sabedoria. É tudo muito parecido, mas não é a mesma coisa. E o que seria inteligência? Inteligência é a capacidade de adquirir, compreender e aplicar conhecimento. Isso é inteligência. Em termos mais amplos, envolve uma série de habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, memória e percepção. Por exemplo, você observa um aluno em sala de aula. Ele, quanto mais inteligente, mais vai ter a capacidade de apreender aquele conhecimento, de entender a matéria, enfim. Ele vai se dar bem na prova, ele vai ser bem sucedido na prova, ele vai conseguir responder os questionários, ele vai conseguir realizar trabalhos com uma certa facilidade. Então, inteligência é a capacidade de adquirir, de compreender e de aplicar o conhecimento. Muito bem. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento e a experiência de maneira equilibrada, sensata e ética. Veja que da mesma forma que a inteligência é a capacidade de aplicar conhecimento, a sabedoria também o é. Entretanto, é um conhecimento a partir da experiência, a partir da vivência. Não apenas a partir da informação, a partir de uma aula, por exemplo. Com discernimento, então, é a capacidade de aplicar o conhecimento a partir da experiência, de maneira equilibrada, sensata e ética, com discernimento, especialmente em situações complexas ou desafiadoras. A sabedoria vai além do simples acúmulo de informações ou habilidades. Envolve uma profunda compreensão das consequências das ações, escolhas e decisões ao longo do tempo, sempre buscando o bem-estar a longo prazo, tanto para si quanto para os outros. Aí eu separei aqui alguns exemplos que a sabedoria, por exemplo, ela é adquirida através da experiência, mais especificamente através dos problemas que nós passamos. E para você ver, ao passo que o pensamento crítico ele nos ajuda a nos prevenir, nos resguardar, né, do problema, a sabedoria ela é adquirida justamente quando nós passamos pelo problema. É claro que o pensamento crítico ele também vem com um problema, mas para o desenvolvimento da sabedoria, o problema ele é fundamental. É fundamental. A gente pode até pensar, ou usar como exemplo, a inteligência do jovem e a sabedoria do idoso. Você observa, por exemplo, o jovem. O jovem ele tem uma capacidade de aprender, né,
até por causa da sua plasticidade, sua neuroplasticidade, sua plasticidade cerebral. Por exemplo, você observa uma criança com 5, 6, 7 anos de idade. Ela pega ali um tablet, um celular e ela usa aquilo ali de uma forma com tanta facilidade, com tanta rapidez, não é? Você observa que hoje em dia uma criança, às vezes de 10 anos, ela sabe utilizar o celular, um tablet, às vezes um computador, de uma forma impressionante. Aí quando você fala com o avô, com a avó, que de repente já está lá com seus 70, 75 anos, de repente 60 anos, às vezes não sabe lidar com o celular, não sabe utilizar muito bem aquele computador. E aí ele olha para o neto, né? Ela olha para a netinha, fala, nossa, como o meu neto é esperto, como ele é inteligente. Desse tamanho, dessa idade, já sabe lidar com tecnologia, com celular, às vezes eu nem sei. Por quê? Porque a plasticidade cerebral, a capacidade cognitiva daquela criança é muito maior do que de um senhor, de uma senhora, de um idoso, por exemplo, de uma idosa. Aquela criança ela tem uma capacidade de absorver conhecimento muito mais fácil e muito mais rápido. Enquanto que o idoso, apesar de ele não ter essa capacidade de adquirir conhecimento como quando era jovem, mas ele é um homem sábio, ela é uma mulher sábia. Você pode observar que um adolescente, mesmo com a capacidade de aprendizado muito alta, ele é inexperiente na vida. Lhe falta sabedoria, lhe falta capacidade de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas. Não é verdade? E é por isso, inclusive, que na adolescência, na juventude, às vezes a gente passa por tantos problemas. É por isso que, inclusive, na vida adulta, quando a gente inicia a vida adulta, às vezes a gente se envolve com tantos problemas. Porque nós estamos ainda desenvolvendo a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Nós estamos desenvolvendo sabedoria. Sabedoria. Tanto que quando uma pessoa, ainda na adolescência, na juventude, ela passa de fato por muitos problemas, você pode observar que essa pessoa se torna uma pessoa mais madura. Talvez você já tenha ouvido falar que os problemas amadurecem. É verdade, é verdade. São exatamente os problemas que nos capacitam e que nos dão tanto essa habilidade como essa capacidade de ter um pensamento crítico, de ter sabedoria e, por consequência, nos prevenirmos dos problemas ou saber lidar ou até ressignificar os problemas que passamos. Bem, eu fiz aqui uma outra observação que é interessante. Existe inteligência artificial, mas não existe sabedoria artificial. Interessante, porque inteligência é a capacidade de acumular e aplicar o conhecimento, mas a sabedoria só vem por meio da vivência, por meio da experiência, também por meio da leitura. A leitura é uma grande fonte de sabedoria. Ela nos ajuda a aprender, às vezes, com os erros dos outros. A observação, enfim. E eu fiz aqui uma conclusão. O problema causa aflição, é verdade, mas também gera valor. Há um ponto positivo no problema. Nós desenvolvemos pensamento crítico e sabedoria. Ao passarmos por problemas, somos forçados a refletir sobre as situações, questionar nossas crenças e buscar soluções criativas. Esse processo de análise e adaptação pode aprimorar nossa capacidade de julgamento, desenvolvendo a habilidade de tomar decisões mais ponderadas e equilibradas. Por fim, é no enfrentamento dos problemas que muitas vezes descobrimos novas habilidades, fortalece-se a autoconfiança e aprimoramos nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Então, veja que o problema ele tem sim um valor, um ponto positivo. Mas eu também fiz aqui
uma outra anotação. Antes de nós concluirmos, eu queria ler aqui um versículo. Tem como projetar? Romanos 5:3. Se você puder, diz assim, lê comigo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então veja que a Bíblia diz, em Romanos 5:3, que nós nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas adversidades, nas lutas, nos problemas que passamos. Porque justamente essas lutas, esses problemas, essas tribulações que vão produzir perseverança, e essa perseverança vai produzir experiência, vai produzir sabedoria e vai produzir então esperança. A gente, quando passa por problemas e a gente entende que aquele problema ali, ele tem o seu valor, ele tem um aprendizado. Quando a gente entende que aquele problema ali, ele tem uma utilidade, de repente ele tem um propósito, nós adquirimos sabedoria. E essa sabedoria, ela promove em nós esperança. Quando nós nos deparamos com outras situações, nós nos tornamos mais habilidosos, mais capazes de lidar com elas. De maneira que os problemas do passado, eles já não nos afetam mais. Você pode observar que quando você era criança, você tinha problemas tão insignificantes, tão bobos, mas na época pareciam tão grandes para você. E hoje, adulto, você pensa consigo, olha, quando eu era criança era tão bom, a minha adolescência foi tão tranquila, foi tão boa. Você às vezes não faz nem memória dos problemas que você passou. De repente você até diz assim, se eu pudesse voltar à minha juventude, à minha adolescência. Na verdade, porque você não faz nem memória dos problemas que você passou. Mas certamente você passou por muitos problemas ou por muitas aflições na infância, na adolescência, na juventude. Não é verdade? É porque hoje você se tornou mais maduro, mais sábia, você sabe lidar melhor com as situações. E se você está passando por um problema, saiba de uma coisa. Primeiro, você pode contar com as minhas orações. Tenha certeza que eu estarei intercedendo por você. Segundo, você pode adquirir sabedoria hoje mesmo. De repente você diz assim, pastor, cliquei nesse vídeo aqui e eu estou passando por um problema. E eu sei que esse problema ele tem valor, tem propósito, vai me gerar conhecimento, sabedoria, mas eu queria resolver esse problema hoje. Eu preciso de sabedoria hoje, eu preciso tomar uma decisão hoje, eu preciso me desvencilhar, resolver esse problema. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Você pode ter certeza que se você orar, se você chegar diante de Deus, apresentar a sua causa, a sua dor, o seu problema, Ele vai lhe dar sabedoria, Ele vai iluminar os seus pensamentos, Ele vai endireitar os seus passos, os seus caminhos, Ele vai te dar uma direção. Deus jamais virou as costas para aqueles que recorreram a Ele na sinceridade. Portanto, eu não sei o problema que de repente você está enfrentando, não sei o tamanho do problema que você está enfrentando, mas eu sei que o meu Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa pedir ou imaginar, como disse o apóstolo Paulo. Tá certo? Bem, é isso. Você crê nisso? Eu creio, você crê? Deus é contigo. Eu fico por aqui. Bem, eu fico por aqui, mas saiba que você tem as minhas orações mais sinceras. Você pode contar comigo. Esse vídeo encerra aqui. E no próximo vídeo, será o quarto e penúltimo vídeo,
O título será A Maldade Disfarçada de Problema. A maldade disfarçada de problema. Você sabia que o problema que você está passando, o problema que você está enfrentando, talvez seja motivado por uma pessoa e você nem sabe, você de repente nem imagina? Sabia que talvez você esteja, ou talvez você até saiba. De repente você diz assim, pastor, esse problema que eu estou passando foi uma situação, foi uma pessoa. Nós vamos falar sobre isso e como resolver. Nos vemos então no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.